Nós vamos falar agora sobre o direito militar. O direito militar que sempre esteve ao nosso lado ali, mas nunca foi, dependendo do período, foi mais utilizado, as pessoas se preocupavam mais, principalmente depois de 85, houve uma diminuição pelo interesse, porque corria em lado e nunca houve mais um truncamento entre o direito militar e o direito e a vida civil. Até agora. E para a gente conversar sobre isso, eu vou conversar com a doutora Alana Salé, que está à frente da Comissão de Direito Militar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço imensamente, é uma honra estar aqui com vocês e falar sobre direito militar. Como eu estava colocando no início, o papel do Exército sempre foi muito forte, né? Uma das principais, o Euclides da Cunha apareceu primeiro, antes de virar um escritor. Ele liderou dentro do Exército uma revoluçãozinha, porque eles entendiam que o Exército estava sendo colocado de lado com a República. E eles não entendiam como que o Exército, que gozava de tanto prestígio, ia sendo colocado de lado. Então, a figura do Exército sempre teve ao lado. Nós tivemos aí depois com o Getúlio Vargas, depois nós tivemos o golpe realmente lá militar, enfim. Agora volta em tela a todo, que é uma questão que não tem jeito, né, doutora? Não tem como escapar das perguntas e não tem, a gente acaba entrando nessa seara, né? É verdade. O direito militar, ele é de 1808. Ele é o direito mais antigo do Brasil. Mas as faculdades de direito do Brasil, em sua grande maioria, esmagadora maioria, não tem em sua grade. Não sei se é porque não tem na prova da OAB também, então não há uma exigência, então há um desconhecimento muito grande sobre esse nicho. Para a maioria das pessoas, quando a gente se apresenta, eles pensam que nós somos um tribunal de exceção. Como um filme americano, trata-se de um tribunal de exceção, mas não, nós temos uma previsão constitucional. Nós somos aquele estranho desconhecido que está na gaveta. Sim. E que agora, nesses focos, nesses momentos, aparecem aí as dúvidas que acabam sendo fomentadas e parecem frequentes, mas desde sempre a gente vem caminhando nessa jornada do direito militar, né? Exatamente. Esta questão do direito militar sempre esteve ao lado, ele volta a correr. Então, em alguns momentos importantes, e nós tivemos durante 2 períodos uma Constituição durante o período militar. Ainda que a Constituição fala sobre outros tipos de questões, ali você extraía que existia uma conduta militar e o direito que lá os generais foram presidentes do Brasil. Sim. Então, nós tivemos essa questão. E aí, a pergunta porque eu lembro que todo mundo falando de anistia, já em 79 tivemos anistias, mas ela não foi só para os civis que estavam lá fora, também foram para as pessoas que poderiam ir, alguns que cederam e tiveram condutas exageradas também iriam. E aí nós tivemos anistia de tudo. E imaginamos, vamos zerar isso daí. E agora nós temos aí uma questão que um ex-presidente que também já foi militar, né? E ele, quer dizer, foi dado baixo, mas ele era da reserva. Sim, da reserva remunerada. E aí, nesse ponto, ele teve essas questões todas, que foram a STF, ele foi condenado, e aí a cumprimento de pena, porque no Superior Tribunal Militar, ele continua como um oficial na reserva, ou seja, como que se fará isso? Então, essa é uma dúvida muito frequente e é um trabalho contínuo que a gente tem em explicar e distinguir um pouco o direito militar, inclusive trazendo as suas peculiaridades e a sua especificidade. Ele é um direito extremamente específico. A primeira coisa a se destacar, até para explicar esse conceito, é que os nossos pilares são a hierarquia e a disciplina. O direito militar tem como pilar a hierarquia e a disciplina e isso vem previsto no texto constitucional. Então, ele é muito específico, ele é muito peculiar. Ele atinge forças armadas, marinha, exército e aeronáutica e atinge forças auxiliares, polícias militares e bombeiros militares. E aí, voltando à nossa legislação e à complexidade, quando o senhor mencionou aí a Constituição, o nosso Código Penal Militar, por exemplo, é o Decreto-Lei 1001 de 69. 69? 69. 1969. E o Código de Processo Penal Militar é o Decreto-Lei 1002 de 69, que em 2017 passaram por uma revolução, uma extensão material e processual muito grande.
o que foi um boom. Então, quem sabia direito militar teve que se reinventar para descobrir esse novo direito militar, porque hoje tudo pode ser crime militar, dentro do contexto da norma, é claro. E é importante, como você falou, em 1969, 1967 foi a junta militar que fizeram uma nova Constituição, a Constituição de 67, e ali, em 69, sai a lei, a nova legislação militar, com o Código Penal, militar posterior, mas adequando o que você tinha naquele momento, que eram os militares que estavam no poder. Então, eles ajustaram até as suas responsabilidades diante do que é uma Constituição que eles tinham promulgado. É um histórico, é um cenário de história, de sociedade, de cultura, de estrutura política daquele momento. Claro que o nosso código é desenvolvido e voltado para uma estrutura política que se deu naquele momento, e não tem como desvencilhar isso. Falar diferente disso é negar a história, né? Porque tem que acompanhar toda essa evolução pela qual nós passamos. Mas a gente tem que pensar no direito militar muito maior, até para entender essa questão da anistia. Você tem que pensar no direito militar como uma multidisciplinariedade, porque ele não se basta no texto da lei militar. Ele vai na Constituição Federal, ele vai no direito administrativo, ele vai no direito constitucional, ele vai agora em outros direitos de suporte, no processo penal comum, no processo penal civil. Mesmo no Código Penal Comum também a subsidiariedade, o nosso artigo 3º do CPM permite essa subsidiariedade. Então a gente vai utilizando todos esses instrumentos. Em 2017 trouxe a possibilidade de tudo vir a ser crime. Mas no direito militar a gente não trata só de crime também. É importante para quem está aprendendo ou quem está ouvindo pela primeira vez falar sobre direito militar, que os eixos do direito militar, eles são o direito administrativo, que é aquele direito interno, o direito disciplinar, o direito previdenciário, o direito penal militar e o processual penal militar. É que no contexto geral a gente fala de crimes militares. Quando a gente fala, por exemplo, de uma abordagem policial ou alguma situação, ou um crime doloso contra a vida de civil praticado por um polícia que vai para júri. Nós tivemos o caso recente do lutador com o policial militar, que ele foi expulso da corporação agora. E o crime foi há 2 anos atrás. E então a polícia militar, ela cumpriu expulsando a corporação, e ele vai a júri popular. Quer dizer, eles tiveram a questão administrativa da polícia, exerceu ali a sua competência, e ele foi para... É que o que chama a atenção é o seguinte: no Brasil há uma polarização muito grande. Tá. Então, por exemplo, a Constituição de 88, diferente de 67, ela trouxe uma roupagem nova e diretrizes, inclusive para os militares, e as legislações existentes tentaram absorver. Naturalmente, depois de 85, mesmo antes da Constituição, a questão dos militares, houve na verdade era um embate até, que teve durante 25 anos, então ela foi deixada um pouco de lado, os militares exerceram de maneira honrosa sempre os seus papéis, né? E aí ficou-se com essa ideia, até porque não se ficou mais, vieram gerações, de que um militar sempre militar. Então ele teria que... o único que teria competência sobre o militar seria, por exemplo, o Braga Neto, o Heleno, o Paulo Sérgio, que são... olha, isso aqui são eles... Tanto é que conclamavam, diziam o seguinte, naqueles devaneios lá, quando teve um pouquinho antes do Rio de Janeiro, olha, o Superior Tribunal Militar já vai afastar, vai nomear o presidente, mantê-lo presidente e vai afastar, como se o Superior Tribunal Militar fosse tomar as rédeas de tudo, porque as pessoas acreditavam nisso. Isso. Essa questão de competência ela é fundamental, porque a gente vê em atribuições e competências, e aí a gente volta de novo ao direito administrativo, né? E muito se confunde o que é uma atribuição e do que é uma competência. A competência legítima, por exemplo, do Superior Tribunal Militar, é como órgão de segunda instância das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ele tem também uma competência originária, que é julgar os generais, os brigadeiros, os almirantes, coisa que não acontece na polícia. Na polícia você chega até coronel. Nas Forças Armadas, a gente tem uma patente superior nomeada pelo presidente da República. O coronel nas polícias é nomeado pelo governador do estado, mas aí termina. É o alto grau da patente do oficialato. Sim. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente faz essa análise. E aí, quando a gente volta a pensar em direito militar, a gente tem que falar aquela frase que é básica. Antiguidade é posto, né?
antiguidade é posto. E quem veio da caserna, e eu fui militar R2, fui assessora jurídica da Força Aérea Brasileira, hoje estou como presidente da Comissão de Direito Militar aqui da Subseção de Santos, e estamos trabalhando bastante, e é notável assim, o crescente interesse das pessoas pelo direito militar. Eu acho que pelo cenário político, é claro. Mas não importa, é bom. Então, de qualquer forma... Ficou um negócio muito mal falado até. Há bons advogados, há maus advogados, há bons juízes, há maus juízes, há bons dentistas, há maus dentistas. Há bons militares, ótimos militares, também houveram maus militares que conduziram um período negro ali da coisa, mas tinham grandes tantos outros, inclusive em 64 foram caçados os 3 ou 4 militares logo no começo, depois com 68 foi todo mundo, vários militares foram caçados também que se insurgiam o que estava acontecendo, ou seja, só que as pessoas criaram principalmente uma aversão, e não é para acontecer isso. Não pode acontecer. As Forças Armadas fazem parte do nosso país e alguns que pensam errado, que têm outras atitudes, eles que vão enfrentar ali o... Então, eu acho que é pontual se falar isso. Elas são instituições permanentes e regulares conforme prevê o texto constitucional. Exatamente. Que tem como competência delineada dentro do texto constitucional. A proteção da lei e da ordem, a proteção da garantia, a proteção da defesa constitucional, a proteção do Estado e tudo mais. Então, isso vem muito delimitado dentro desse contexto no âmbito federal, né? Porque a gente tem também o âmbito estadual com todas as suas funções importantíssimas. Se a gente pensar o Estado de São Paulo hoje, até falando no direito militar como um nicho mercadológico, nós temos quase 100 mil homens e mulheres militares, fora a reserva. Você tem previdência, você tem, enfim, tudo administrativo. Olha o quanto há de trabalho nesse sentido. Estatutário ali. Inquéritos, sindicâncias, procedimentos administrativos, procedimento de exclusão, de licenciamento, de expulsão. E a polícia é rápida, o procedimento é célere, o direito militar é rápido. Previdenciário. O previdenciário, da parte dos inativos, dos benefícios. Muitas leis que foram revogadas, mas que algumas pessoas ainda ficaram com aquele direito adquirido por conta daquele benefício. Sim, exatamente. Então, a gente tem... É um universo. É um universo. É importante. E ele é volátil. A nossa legislação, quando eu citei aqui 69, pode parecer estranho, mas a nossa legislação é muito volátil. Ela tem sofrido mudanças contínuas e significativas. Uma delas é essa questão, por exemplo, de só poder haver a perda do posto e da patente por tribunal superior. Então, embora o tribunal tenha julgado que o militar vai ser preso, vai ficar de tornozeleira, vai sofrer algumas medidas, ou qualquer outro contexto que eu não quero aqui ele entrar em muita peculiaridade, ou muito no caso específico, a perda do posto e, consequentemente, da função militar, do ser militar, da honra militar, não só da remuneração militar, da família militar que se constituiu por todos esses anos, só se desfaz com a decisão do Tribunal Superior competente, que na esfera da Justiça Militar ou da União é o Superior Tribunal Militar. Sim. Na esfera da Polícia Militar, a gente tem o Tribunal de Justiça Militar em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Nos demais estados, nós temos tribunais de justiça comum. E o que acontece? Decisões totalmente distintas, Exatamente. né? E outra coisa, vamos falar especificamente no caso lá do ex-presidente, ele sofresse uma ação que, na esfera militar, aí ele poderia cumprir a cadeia. Como não é o caso, não tem como ele cumprir no quartel. E aí, isso aí são coisas, como você bem colocou, distintas. Então, o que pode acontecer é que alguém promova uma ação na esfera militar e ele possa, a procuradoria vai lá e faça alguma denúncia em razão de uma condenação e vai junto, como foi o caso nesse policial militar que vai a júri e foi expulso. As esferas são distintas. Distintas. Isso é importante porque as pessoas criam lendas, né? A internet hoje ela é importantíssima, mas ela também é uma terra sem leis. E qualquer um fala e traz várias teorias sobre a questão. E essa questão das fake news, principalmente num âmbito tão desconhecido quanto esse, quando a gente chega na universidade para dar, por exemplo, uma semana jurídica, ou eu sou professora de pós-graduação em Direito Militar e muitas vezes as pessoas chegam para começar um nicho, não necessariamente elas vêm de um histórico militar, ou já participaram da caserna, não são filhos de militares,
você tem que começar quebrando esses paradigmas. Sim. Porque a barreira sociocultural é muito grande. Mas a nossa barreira sociocultural ela é muito grande. É um espólio, né, que veio de questões que ficaram meio que afastadas debaixo do pano e voltaram de uma maneira desorganizada e através de polarização, cada um fala cada um inventa um documentário de um canto e tal, e a verdade realmente ela não é levada, as pessoas não pesquisam. Existem processos, inclusive, de militares contra militares na Revolução. Existem processos que andaram na Justiça Federal de São Paulo, na Justiça Comum de São Paulo, o Estado de São Paulo, STJ, ratificaram os acórdons, quer dizer, existe todo um estudo para demonstrar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quem conduziu, onde foi preso, onde não foi preso, onde teve anistia. Enfim, tudo isso está documentado e as pessoas não querem saber. É mais fácil, eu escutei falar. E se prendem àquele paradigma da ditadura, que, por favor, eu não estou negando a ditadura. Sim. Um dos pontos que eu sempre costumo falar em entrevistas ou em sala de aula é a gente não nega esse episódio. Lógico, até aconteceu. Não estou negando, sim, por favor. Sim. O que eu quero mostrar é que houve uma evolução legislativa, sociocultural e isso fez uma mudança no ordenamento jurídico muito necessária, não só para os militares, mas para a sociedade, porque a sociedade convive com o âmbito militar, mas ela desconhece, ela só lembra quando ela vai chamar o 90, né? Sim, sim. Ao chamar o 90 e atendimento lá ininterrupto, ela lembra que ela precisa de ajuda, mas ela conhece o funcionamento da polícia? Ela sabe quem é a polícia que vai atender? Ela não sabe nem distinguir a polícia militar da polícia civil para quem vai fazer um processo de apuração e investigação ou para quem vai conduzir ali uma infração, para uma busca e apreensão ou para uma fundada suspeita. E agora a questão da GCM também. As GCMs entram como políticas, como polícia, como diz o STF, mas entram como se o estatuto deles é distinto. E aí, até onde vai a responsabilidade desse GCM? Nós vamos deixar nas costas do GCM ou a polícia vai intervir e... Não, você é perfeito, e é pontual isso, porque todo mundo ignorou. Não é que todo mundo ignorou, não se ateve, teve interesse. E hoje é uma área que realmente está chamando a atenção. E é importante, né? Nem tudo é pro lado negativo. Quando se fala muito sobre uma coisa, em razão de uma polarização, mas isso cria nas pessoas interesse. E agora se está vendo, se conversando sobre esses temas e também por interesse sobre funcionamento, mercado de trabalho com relação aos militares, e é muito importante. Eu acho, eu estou vendo agora, ao longo desses anos todos, eu nunca tinha, e não existia, os profissionais não se debruçavam, era um ou outro, que era um mundo até exclusivo, geralmente um ex-policial, um ex-militar, que se debruçava, era que nem a questão de direito médico, hoje ganhou repercussão, mas era só um ex-médico que resolveu fazer direito, olha, vou opinar, e começava a dar laudo, e depois houve uma explosão maior no mercado e aí as pessoas se debruçaram para estudar, erros médicos e tudo mais. Então, é importante a gente trazer essa discussão, porque isso é um mercado novo de trabalho, importante, embora já existente, mas hoje ganhou uma repercussão maior, é um mercado importante de trabalho que as pessoas têm que ter o conhecimento. Tem, então, eu falo sempre, esse estranho desconhecido ele tem que sair da gaveta o quanto antes. Até para que haja segurança jurídica. Para a segurança jurídica e para conhecimento do ordenamento jurídico pátrio, a gente tem que entender que o direito militar compõe a Constituição Federal, vem ali previsto, não se trata de exceção, nada. Mas tem peculiaridades e especificidades. É claro, a gente aqui em 20 minutos não consegue falar sobre o mundo, mas eu consigo te dizer, o princípio da hierarquia e da disciplina é a nossa principal pauta. Então, como você vai, por exemplo, dizer, e isso é um caso comum, por exemplo, no direito comum, pode portar droga, pode fumar maconha, pode estar com uma quantidade, não é crime. Descriminalização. Não existe princípio da insignificância da droga no mundo jurídico militar. Sim. O artigo 290 do CPM, para nós não existe essa lei.
Como é que pode alguém estar em serviço para a defesa da pátria, para a defesa do quartel, para a defesa da segurança nacional, para a defesa de um paiol de armas ou qualquer situação, estar pronto 24 horas, porque a nossa função é 24 horas? Então, o exercício da função é que ele delimita que você não pode ter essas atitudes, por exemplo, que ali a lei trouxe, que o STF trouxe ali uma diferença. Essa complexidade que é importante, porque nós estamos falando aí de milhões de militares aí pelo Brasil, e aí você tem essa... entender que uma coisa... Por outro lado, também não isenta o militar, quando ao contrário, por exemplo, quando está armado e não for exercício dessa função matar alguém. Quer dizer, tudo isso daí é claro que tem que ser levado, sabe? E funciona. A justiça militar, ela funciona muito. Além de célere, o estado de São Paulo, por exemplo, é o estado que mais licencia, expulsa e demite policiais militares. O procedimento administrativo é muito rápido. É até uma briga que nós, advogados, temos, porque... E para reengajá-los, para trazer de voltas, para reintegrar? Não, a gente não consegue reintegrar. Quebrou o pilar dos deveres e dos direitos, quebrou o estatuto dos militares, feriu o pudor militar, feriu a ética, a moral, e que são costumes enraizados, costumes da caserna, costumes que aquele militar conhece. Eu não consigo reintegrar. Na prática, hoje eu não consigo reintegrar. Nas Forças Armadas eu consigo pela Justiça Federal, numa outra situação totalmente distinta e outros cenários, mas hoje em termos de polícia militar, a polícia militar tem que dar um exemplo, afinal de contas, olha o tamanho do efetivo. Então o exemplo é importante? Mas o exemplo muitas vezes é muito duro também. A caneta é pesada. Mas, pô, imagino. A caneta é pesada. Imagino. É realmente um universo aí que às vezes é importante... porque são peculiaridades, né? Peculiaridades, quem está no meio trabalhando com isso é que vai entender. Para nós, a gente, ele foi expulso e tal, mas a gente não sabe nem em quanto tempo se fez isso, qual o código de conduta, o código moral e o código realmente legislativo que tem lá dentro. Enfim, é um universo há muito ser explorado. Para terminar, eu só queria perguntar sobre na comissão o que está tendo e o que foi feito até agora, só para a gente terminar. A Comissão de Direito Militar de Santos, ela é muito grande, ela é muito importante e significativa em âmbito nacional. Em âmbito nacional, eu acompanho o grupo de presidentes de Comissão de Direito Militar aí de vários estados, acompanho também o Conselho Federal da Ordem nesse sentido, a gente tem caminhado junto e a gente tem trazido muitas novidades. Lógico, dentro do nosso aspecto cultural e logístico também, a gente se volta para algumas situações que são mais ambientais da nossa região. Por exemplo, o policiamento militar ambiental aqui, então a gente desenvolve um trabalho nesse sentido muito grande, por causa do Porto também, caminhando junto com a Marinha do Brasil. E graças a Deus, um trabalho de integração. E a nossa gestão, ela chama uma gestão de todos para todos, porque é uma gestão de integração, é uma gestão de interação e uma gestão de fomento do conhecimento. Se nós trabalharmos e se nós tivermos na tratativa a mesma língua, o militar não precisa temer o advogado que vai bater a porta. Porque antes o advogado não batia a porta de uma caserna. Que advogado que ia no quartel? Agora, hoje ele bate para ouvir um ofendido, ele bate para ouvir uma testemunha, ele bate para ouvir um investigado. Eu vou hoje em qualquer procedimento administrativo, embora não seja obrigatório, pelo STF, mas é importantíssimo, é necessário, porque quem vai conhecer da ampla defesa? Quem vai conhecer do procedimento? Quem vai conhecer do rito, se não o advogado? Então, isso a gente vem caminhando com as forças e muito bem, sendo muito bem recebidos, não só na Baixada, mas em âmbito nacional, junto com o Comando-Geral da Polícia Militar também, com as Forças Armadas em Brasília. E a comissão tem feito um trabalho muito diferenciado. Nós já tivemos um livro, agora nós estamos fazendo uma cartilha militar, cartilha de proteção da mulher militar. Que legal, interessante. E que não vai abordar apenas crimes militares. A gente não vai falar ali só do assédio, só da importunação. Não que seja só, por favor, desmerecendo, mas é porque todo mundo bate nos mesmos pontos, né? O assédio, a importunação, o estupro, a transexualidade agora, como é que ela fica dentro do âmbito militar, porque ela existe. Ela existe, é outra situação que eles também não sabem como lidar com isso. A Lei Maria da Penha, que também é crime militar, dependendo da situação, como fica? E a tornozeleira eletrônica que o militar pode pôr também? Tem gente que nem sabia que podia pôr. Pode pôr tornozeleira. Então nós vamos trazer a mulher em vários aspectos. A mulher, por exemplo, que tem um filho autista, que precisa de uma jornada diferenciada para cuidado, se ela pode ser remanejada ou não para uma outra função.
essa necessidade de adequação da sociedade, da legislação, mas de conhecimento dessa interação. Porque se não houver esse conhecimento dessa interação, a gente não consegue fluir. O direito em si, né? O direito por um todo. Sim. E o direito militar não fica isolado. E a mulher é só um dos exemplos, não é uma bandeira, mas é uma questão que a gente gosta muito de trabalhar, porque elas estão chegando cada vez mais no mercado, né? Sim, sim. E muitas vezes quando a gente chega no quartel não tem nem alojamento feminino. Ela se troca onde? Não, é tudo uma questão, que foi feita num sentido e hoje ele é muito mais amplo, né? Então, é muito importante esse tema que você trouxe. E, na verdade, você já está convidado aqui para a gente conversar de novo numa próxima vez, porque são temas ali bem amplos e um mercado de trabalho que as pessoas têm que saber, e os militares que assistem também têm que saber os seus direitos, têm que saber o que vai para lá ou não, as punições, enfim, tem tantas áreas. Até eu já trabalhei com precatório de policiais militares, que era a diferença de salários e tudo mais. Enfim, tem um universo todo militar. Eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, para te parabenizar pelo papel na comissão e até uma próxima vez. Eu agradeço imensamente, é um prazer enorme, incomensurável estar aqui com vocês. Falar de direito militar para mim é uma delícia. Quero agradecer a Subseção de Santos por essa oportunidade maravilhosa. Eu já estava na gestão anterior, aí passei a presidência agora. Esse convite do Dr. Rafael me deixou muito feliz. Nós estamos trabalhando bem integrados e bem... Eu acho que seguindo a mesma língua. Quando a gente fala a mesma língua, a gente funciona bem, né? É verdade. E isso é um resultado do trabalho da advocacia também. A advocacia tem encontrado o seu local e tem se fazendo presente. Exatamente, isso é importante. Muito obrigado. Agradeço.